Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos com o professor Marcelo. Professor, em que consiste o novo currículo do ensino médio apontado pela Base Nacional Comum Curricular? Bom, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, tem trazido uma reforma no ensino da educação básica que tem permitido uma integração das disciplinas que atualmente eram ensinadas de formas separadas. O ensino médio até então era dividido em 13 disciplinas e agora eles estão agregados em 4 eixos temáticos. Mas antes de eu falar especificamente deles, eu vou descrever rapidamente, segundo dados da PAR, Plataforma Educacional, no que consiste a Base Nacional Comum Curricular, em termos de habilidades e competências gerais desejadas para o estudante que conclui o ensino médio, tá? Uma vez que a maioria desses estudantes não vão seguir carreiras específicas em suas determinadas áreas, ou, se forem seguir, a base contempla os chamados itinerários formativos, que permite com que o aluno possa desenvolver projetos dentro do perfil da sua vocação profissional, além de contemplar também a formação técnica e profissional. Então, do ponto de vista do que consiste a estrutura da Base Nacional Comum Curricular, ela define as aprendizagens essenciais que devem ser desenvolvidas ao longo de toda a educação básica, e a estrutura da base como um todo é que, para cada segmento, corresponde um aspecto em particular. E a base ela está estruturada como cada ciclo é organizado. Então, a gente acompanhando aqui os nossos infográficos, as bases elas preconizam competências e as habilidades desejadas dentro de cada uma das áreas a serem contempladas na formação desse estudante, na perspectiva da formação do cidadão, né? Então, só fazendo um parênteses, como eu disse anteriormente, no início da entrevista, na década de 70, o número restrito de estudantes do ensino médio, ele era devido ao fato de que esses alunos, eles já tinham carreiras específicas a seguir no ensino superior, como na área de engenharia, medicina, e assim por diante, né? Hoje, ao contrário, os alunos eles têm um amplo leque de possibilidades de profissões. Além do mais, muitas dessas profissões que eles vão exercer no futuro ainda não foram nem sequer inventadas. Então, a revolução tecnológica do século XXI, que a gente tem vivenciado atualmente, ela tem que formar um cidadão capaz de lidar com essas multiplicidades de conhecimentos, de informações, porque quando um aluno hoje entra na universidade, por exemplo, antes de ele terminar o curso, depois de 4, 5 anos, novas profissões já terão sido inventadas e ele tem que ter as competências necessárias e as habilidades para trabalhar e se inserir no mercado profissional. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela preconiza as competências que são definidas como a mobilização de conhecimentos conectados a conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, muito valorizadas atualmente, atitudes e valores para resolver demandas concretas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E do ponto de vista das habilidades, elas expressam particularmente as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. De modo geral, a Base Nacional Comum Curricular está organizada em termos de 10 competências gerais. Entre elas, então, a primeira, que eu não vou descrever em detalhes, diz respeito ao conhecimento propriamente dito, ao conteúdo específico, tá? A segunda, ao pensamento crítico, científico e criativo. A terceira, ao repertório conceitual dos estudantes. A quarta, a comunicação.
A quinta, a cultura e a comunicação digitais. A sexta, a cidadania e projeto de vida. A sétima, as habilidades de comunicação e argumentação. A oitava, a autoconhecimento e cuidados consigo mesmo. A nona, competência, empatia e colaboração. E a décima, saber se relacionar com o mundo e com a sociedade. Então, só fazendo um parêntese, se antes o ensino era muito tecnicista, hoje ele contempla outras variáveis, como habilidades socioemocionais, trabalho cooperativo, engajamento, cooperação, que são atributos essenciais para você se integrar no mundo contemporâneo da sociedade do consumo. Professor, como que a BNCC está estruturada em termos de áreas do conhecimento? Particularmente no que diz respeito à estruturação da BNCC no ensino médio, ela está estruturada atualmente em termos de 4 áreas de conhecimento, tá? Que agregam as disciplinas anteriormente separadas e desconectadas. Então, como eu disse inicialmente, o antigo ensino médio, entre aspas, ele estava organizado em 13 disciplinas, que não dialogavam entre si. Então, a proposta da base, ela avança no sentido de propor uma formação mais integral e interdisciplinar do cidadão, né? E aí, então, nesse caso, a estrutura da base para o ensino médio está estruturada nesses 4 eixos: linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. E cada uma delas, com as suas características próprias, não se perdeu a primazia do ensino dos conceitos, mas agora a ênfase é formar um futuro professor integrado a estas demandas contemporâneas, que aprenda a trabalhar de forma interdisciplinar, dialogando com outras disciplinas, e tendo como eixo norteador as novas tecnologias. Em que consiste os itinerários formativos do ensino médio? Os itinerários formativos, eles complementam essas competências e habilidades gerais, no sentido de que cada aluno pode optar por disciplinas que vão ao encontro do seu projeto de vida. A perspectiva é que as escolas passem a ser de tempo integral, né, e que o aluno passe mais horas dentro da escola, na qual ele, além de ter as disciplinas regulares, tenha um conjunto de disciplinas extracurriculares que contemplem esses diferentes percursos ou itinerários formativos. Então, esses itinerários formativos são estratégicos para a flexibilização da organização curricular do ensino médio, uma vez que oferece opções de escolha dos estudantes, né? E então, esses itinerários formativos, quando acoplados com as diferentes disciplinas, se torna um itinerário que nós chamamos itinerários integrados, né? E eles devem promover e favorecer o protagonismo do estudante por meio da garantia da apropriação de procedimentos cognitivos, tais como investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.